Oi, pessoal do quinto ano, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Claro que sim, né? Vocês estão aí se dedicando bastante, mesmo que remotamente. Eu sei que vocês estão estudando e fazendo tudo direitinho aí, tirando dúvidas com seus professores, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade à aula 3, parte B, que é a continuação da língua portuguesa que começamos na aula anterior. Vamos lá? Trouxe aqui para nos lembrarmos o que é polissemia, que nós já estudamos na aula passada, mas vamos nos lembrar novamente, tá? Vamos refrescar a memória de vocês aí para continuarmos daqui para frente. A polissemia quer dizer muitos significados que uma palavra pode apresentar. A expressão vem do grego polis, que significa muitos, e sema, que quer dizer significado. Uma expressão polissêmica, dessa forma, tem significados diferentes conforme o contexto em que se apresenta. Exemplo, não consigo entender sua letra. As letras gregas são difíceis de grafar. A palavra letra apareceu em ambas as frases, né? Só que aqui tem o significado da forma como a pessoa escreve e no de baixo tem o significado de letra do alfabeto grego, que é difícil para nós. Deu para refrescar a memória um pouquinho? Então, continuando. Produzir texto. Essa produção de texto, como sempre aparece no seu material, sempre que tem uma produção, nós temos um roteiro a ser seguido. Então, nós vamos ler para vocês a explicação detalhada e depois você vai produzir o seu texto. Você vai perceber que é um texto bem tranquilo, mas que precisa da sua criatividade. Acompanhe a leitura aqui comigo. Para que possamos construir um bom texto, é necessário organizarmos nossas ideias de maneira clara, e uma das tarefas mais importantes que realizamos é a de conhecermos sobre o significado que possui cada palavra. Sabemos que elas apresentam semelhança de sentido, como é o caso dos sinônimos, como também revelam sentido contrário, como, por exemplo, os antônimos. Só para recordar, observaremos alguns exemplos. Belo e bonito. Aliás, bonito e belo são palavras diferentes com o mesmo sentido, com o mesmo significado. Então, isso é um exemplo de sinônimo. Claro é o oposto de escuro. Então, são palavras contrárias, de significados contrários. Então, isso é um exemplo de antônimo. Hoje vamos estudar novamente a polissemia, ou seja, diferentes significados apresentados por uma mesma palavra. Mais alguns exemplos aqui de polissemia para vocês. Eu adoro chupar manga. Essa manga é a fruta. A manga de sua camisa está manchada. Essa manga é a parte de uma roupa, do nosso vestuário. Meu braço está doendo. É o braço do corpo humano. E não se apoie no braço do sofá. Esse braço é uma parte, a parte lateral do sofá. Muitas vezes nem precisamos consultar o dicionário para entender o significado das palavras. E mesmo assim, podemos dar a elas sentidos diferentes dependendo do que queremos expressar. Numa produção de texto, o significado de uma palavra pode ser fria, insensível, não traduzindo os sentimentos que as palavras podem transmitir. No dicionário, nós não encontramos sentimentos, nós encontramos o significado. Lembra o verbete, né? As acepções que a palavra tem? O dicionário, eles nos informam isso, o significado de cada palavra. Mas o que nós vamos produzir tem a ver com sentimentos. Então, você vai escrever o que cada palavra revela para você. Para isso, nós vamos ler o trechinho de um livro que chama-se Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante. Aqui está a imagem da capa do livro, é uma das imagens que aparece no livro. E aqui está o menino pensando aí nessas palavras, nessa situação, que você também vai pensar e fazer o seu aí, certo? Então, vou ler para vocês aqui, é só um trechinho da história. Se você se interessar, depois pode procurar para fazer a sua leitura. Era uma avó, mais ou menos velhinha, mais ou menos gordinha, tinha o cabelo mais ou menos cinzento. E dia sim, dia não, dores nas costas que despontavam entre a segunda e a terceira costela, produzindo uma preguiça infinita. Nesses dias, vovó lia, abria mais tarde a janela do seu quarto e nem ligava para os passarinhos da macieira. Só queria saber do sol. Se tivesse, ela descia até o jardinzinho de margaridas brancas que havia nos fundos do prédio. Se não, ela voltava para a cama com uma bolsa de água quente e ficava rabiscando cartas. Então, ela ficava lá escrevendo. Quando fala que ela ficava rabiscando cartas, na verdade, ela ficava escrevendo. E é o que vocês vão fazer agora.
Vamos pegar uma carona nesse trecho que acabamos de ler para criar um dicionário diferente, colocando significados mais alegres, com descontração, sentimentos, e neles poderemos perceber e visualizar as cores, os cheiros, os sabores. Então você vai pensar nos seus sentimentos por essa palavra. Olha o roteiro de trabalho. Vou pegar o grifa-texto, pegue o de vocês aí. Quem não tem, pega um lápis de cor amarelo que ele tem a mesma função. Primeira parte, tá bem especificado aqui para facilitar para vocês. Então, olha só, na nossa primeira parte, você vai escolher 4 palavras que gosta muito, ou então que sejam engraçadas, tristes, mas que tenham algum sentimento. Então, você vai escolher. Não é para você pegar ela pronta, o significado lá no dicionário, não. Pense aí, 4 palavras que para você tem alguma importância. Seja legal, seja engraçado, seja divertido. E aí, vamos para a segunda parte, ó. Segunda parte. Agora você vai escrever os significados que essas palavras têm para você. Ó, você vai escrever os significados que essas palavras têm para você. Destaca aí no seu material. Não é para pegar o significado que tem lá no dicionário. Não é esse trabalho que nós vamos fazer hoje. Você escolheu 4 palavras, agora você vai escrever aí no seu caderno o significado que cada uma dessas palavras traz para você, tá? Você vai criar aí de acordo com o seu sentimento. E por último, a terceira parte, que ela é muito importante, é a revisão do seu texto. Nós precisamos sempre nos lembrar que quando escrevemos alguma coisa, alguém vai ler. No caso, nós, professores, vamos ler. Você pode dar para mais alguém ler o seu texto. Então, quando nós escrevemos, precisamos lembrar disso. Eu escrevo para que alguma pessoa leia. Se eu estou escrevendo para outra pessoa ler, e mesmo a própria pessoa vai ler novamente, precisa fazer o quê? Uma escrita legível, eu preciso tomar conta com a ortografia, eu preciso pensar na pontuação. É tudo isso que está falando aqui embaixo, ó. Quando for passar o seu texto a limpo no seu caderno, preste atenção se você grafou as palavras de maneira correta, se precisar use o dicionário e atenção às pontuações. Eu vou até reforçar isso aqui. Vocês às vezes esquecem da importância da pontuação. A pontuação é o que vai dar expressividade, é a forma, é a entonação que o leitor vai dar na hora de fazer a leitura do seu texto. Por isso, a importância da pontuação. Não se esqueça disso, certo? Então, use agora toda a sua criatividade aí para criar o seu, na verdade, é um dicionário com emoções. Você está criando um dicionário com as suas emoções. Apenas 4 palavras. Uma outra dica, quando você terminar, se sobrar um tempo, se você estiver aí bem disposto, faça ilustrações. Crie desenhos aí para o seu texto, para a sua produção, que vai enriquecer o seu trabalho, certo? Próximo. Chegamos agora na tarefa, que é a parte 2, porque na última aula nós fizemos a parte 1 de português e hoje a parte 2. Nós temos 2 textos aqui, ambos falando sobre foca, mas vocês vão perceber que tem uma diferença entre eles. Acompanhe comigo a leitura. As simpáticas focas da Antártida, esse é o título deste primeiro texto, tá? Atraentes e simpáticas, as focas são mamíferos adaptados ao frio e ao ambiente marinho, onde buscam seu alimento. As focas são ótimas nadadoras e algumas podem mergulhar a grandes profundidades, graças ao seu corpo hidrodinâmico e aos membros transformados em nadadeiras. Possuem uma espessa camada de gordura sob a pele. Alimentam-se e acasalam-se geralmente na água e os filhotes nascem sobre o gelo. As fêmeas têm geralmente 2 mamas e os filhotes são amamentados por 20 a 50 dias, dependendo da espécie. O recém-nascido ganha até 15 quilos por semana, graças ao teor de gordura, 60% do leite materno. Das 34 espécies existentes no mundo, 6 vivem na Antártida. As focas da região já foram muito perseguidas por causa de sua pele ou sua gordura. Por mais de 2 séculos, os navios que buscavam óleo de foca dizimaram populações inteiras desses animais, mas hoje as populações estão se recuperando, protegidas por leis internacionais. Próximo texto, também focas, só que agora vocês vão perceber que tem
alguma diferença. Acompanha comigo a leitura aí também. As focas são animais mamíferos do grupo dos pinípedes, mesmo grupo dos leões marinhos e das morsas. Esses animais são carnívoros e alimentam-se principalmente de peixes e lulas. As focas são encontradas em sua maioria nas águas polares. A foca comum, por exemplo, habita as águas costeiras, temperadas e polares do hemisfério norte. As focas possuem pescoço curto e um corpo hidrodinâmico que favorece o seu deslocamento na água. Esses animais possuem os membros pélvicos voltados para trás, como se fossem uma nadadeira, mas que não podem ser movidos para a frente e nem podem ser utilizados como apoio. Por isso, quando estão na terra, esses animais devem locomover-se arrastando pelo chão. O corpo das focas é coberto de pelos, os quais atuam no controle da temperatura corporal. As focas comuns vivem cerca de 30 a 35 anos. Os machos atingem a maturidade sexual com 4 a 6 anos de idade, enquanto as fêmeas atingem sua maturidade com idade entre 3 e 5 anos. O acasalamento ocorre geralmente na água e as fêmeas dão à luz geralmente um filhote que nasce com tamanho em torno de 82 centímetros a 98 centímetros e com peso entre 8 quilos e 12 quilos. Como sempre, a fonte dos dois textos está embaixo de cada um deles. Como se tratam de textos informativos, nós precisamos ter uma fonte segura, certo? Primeira atividade que vocês vão fazer com esses dois textos aí das focas. 1. Após a leitura dos dois textos acima, sobre as focas, copie esta ficha técnica numa folha ou no seu caderno. Você pode copiar aí no seu próprio caderno. Vou destacar aqui. Por quê? No seu material está muito apertado, está muito pequeno o espaço. Então, você vai, copiar essa ficha técnica no seu caderno. Então, pega a régua, faz aí direitinho o quadro, divide, da mesma maneira que tem aqui o modelinho para você, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai completar na frente de cada item o que você encontrou nos textos. Alguma informação você vai encontrar no texto 1, alguma informação você vai encontrar no texto 2, e pode ter informação que está em ambos os textos, que esteja nos dois textos. Então, você vai ter que voltar na leitura dos dois. Outra dica, como sempre, você pode ir destacando lá nos textos, tá? Pega o grifa-texto ou o lápis amarelo e vai destacando as informações que você encontrou para você preencher. Então, o primeiro passo dessa atividade é você construir essa ficha aí no seu caderno, faça na largura toda do caderno, para você ter bastante espaço aí para escrever. Pode pular 2 ou 3 linhas entre uma informação e outra, para não ficar aquele trabalho apertado, aquele trabalho que não dá para ler direito, certo? Olha a primeira informação que está pedindo. Então, essa é uma ficha técnica sobre as focas. A primeira parte, o primeiro item, está perguntando assim, elas pertencem a qual grupos de animais? Então, se você voltar lá nos textos, você vai descobrir que elas pertencem a qual grupo? Aos mamíferos. Então, já trouxe aqui para vocês, olha. Então, elas são animais mamíferos, tá? Então, você pode aí voltar nos textos, vai grifando cada uma dessas outras informações e vai fazendo a sua ficha técnica. Olha uma informação aqui embaixo, Para produzir um verbete, as informações de uma ficha técnica ajudam muito, pois elas nos dão as informações curtas e objetivas sobre o animal. Olha só, informações curtas e objetivas sobre o animal. Nós acabamos de ler 2 textos informativos sobre as focas. São textos grandes, né? Por quê? Lá traz informações assim, com mais detalhes, de uma maneira mais minuciosa. Na ficha técnica, não. Isso é mais objetivo, como falou aqui, é bem simplificado. Então, para você escrever um verbete, que é o que você vai fazer na próxima questão, você vai usar essas informações aqui que você tirou dos textos informativos. Para ficar mais fácil, você vai tirar aqui da ficha técnica. Olha aqui, essa atividade 2. Com todas essas informações obtidas na ficha técnica sobre as focas, chegou o momento de você produzir um verbete. Então, agora, no caderno também, você vai produzir o seu verbete sobre as focas. Só que de uma maneira bem mais fácil, porque você tem a ficha técnica pronta, que você acabou de fazer, e agora você vai transformá-la num verbete, certo?
Na dúvida, pede ajuda aí para os seus professores. Atividade 3. A cada linha, a cada palavra grifada, dar o sentido que essa palavra tem em cada frase. Aqui vocês vão perceber, ó, nas primeiras frases nós temos a palavra linha, aqui novamente linha, aqui novamente, aqui e aqui. Então nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 frases com a palavra linha. E vocês vão ver que em cada frase elas têm acepções diferentes, que são significados diferentes, que nós acabamos de falar, tanto nessa aula quanto na anterior, da polissemia. Tá lembrado da polissemia? Que são os diferentes significados da mesma palavra? Então, qual vai ser o seu trabalho aqui? Você vai olhar em cada frase, você vai ler a frase e, de acordo com o contexto dessa frase, você vai explicar aí no seu caderno o significado dessa palavra. Então, olha só, vou ler a primeira frase para vocês. A costureira não mais conseguia enfiar a linha na agulha. Então, que linha é essa que foi dito nessa frase, de acordo com o contexto dessa frase? Então, olha, vai lá no seu caderno, como eu fiz ali, ó, respostas, letra A. Então, você vai explicar qual é essa linha que está falando aí na letra A. É o fio usado para costurar. É aquele fio que tem que passar na agulha para poder costurar. Já na letra B, na letra C e na letra D, e também na letra E, que ainda é a palavra linha, você vai ver que tem significados diferentes. Então, você vai explicar cada uma delas aí no seu caderno. Na letra F e na letra G, é o significado da palavra canto. Também vocês vão perceber que tem diferença. Na letra H e na letra I, é a palavra colher. E na letra J é a palavra rio. Então, você vai explicar cada uma aí no seu caderno, ok? Próximo, vocês vão ver essa tirinha aí, né, do agar. Geralmente é bem divertido também. E você vai responder. Olha o que perguntou na questão 4. Lendo-se apenas o primeiro quadrinho, ó, pode destacar aí para te ajudar, da tirinha acima, que significado possui a expressão abaixo o rei, abaixo o rei? Então, quando ele começou a gritar isso lá na tirinha, o que significava isso? Olha como ele estava gritando, né? Abaixo o rei, abaixo o rei. Então, você vai ler a tirinha e vai explicar o que ele quis dizer nesse momento. E número 6. Esse significado se conserva após a leitura do segundo quadrinho? Sim ou não e por quê? Ou seja, olha só. Quando ele falou lá no primeiro quadrinho, abaixo o rei, você explicou aí o que ele queria dizer. Já no segundo quadrinho, né, será que esse significado, olha o que falou aqui, ó, esse significado se conserva? Isso quer dizer assim, ó, esse significado é o mesmo da questão anterior? Será que em ambos o significado é o mesmo? Você vai colocar aí sim ou não, mas tem que falar o porquê também, ok? Próximo. Bom, chegamos aí ao final da nossa aula. Bons estudos para vocês. Lembrando que vocês têm esse momento aí com seus professores para tirar as dúvidas, para fazer as correções. Não deixem de corrigir. Toda atividade, ela precisa ser corrigida, certo? Ao final, então, dessa aula. Até a próxima, quinto ano. Espero vocês. Tchau!